Olá, tudo bem com vocês? Eu encerrei a aula passada falando sobre as falsas devoções, onde o demônio havia enganado e levado muitas almas à condenação. Então, vamos falar agora sobre as falsas devoções, que estão em nosso tratado, no número 92 ao 104. Em primeiro lugar, temos os devotos críticos, que são os sábios orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. São aqueles que lá no fundo têm alguma devoção, porém criticam quase todas as devoções à Santíssima Virgem. Colocam em dúvida os milagres, os sinais, olham com desgosto para pessoas que se ajoelham diante de Nossa Senhora. Rezam diante do Santíssimo, mas não rezam diante da Santíssima Virgem. Quando ouvem louvores admiráveis a Nossa Senhora, dizem que é exagero. E esse tipo de gente causa um imenso mal à devoção a Nossa Senhora. E não é raro encontrá-los por aí. Em segundo lugar, temos os devotos escrupulosos, que são aqueles que temem desonrar o filho para honrar a mãe, como se estivessem rebaixando Jesus para elevar Maria. Não aceitam mais pessoas ajoelhadas rezando a Maria do que rezando para Jesus. Não querem que se fale tantas vezes sobre a Santíssima Virgem, nem que nos dirijamos a ela tão frequentemente. Questionam o porquê de tanto terço, tanta devoção, e dizem que é preciso pregar sobre Jesus Cristo. Nós somos devotos de Maria porque é através dela que vamos até Jesus. Em terceiro lugar, temos os devotos exteriores. São aqueles que são devotos apenas por fora, pois não têm um espírito interior. Rezam terços às pressas, assistem à Santa Missa sem prestar atenção, participam de confrarias sem mudar de vida. E também não é raro encontrarmos pessoas assim. Em quarto lugar, temos os devotos presunçosos. Estes são aqueles que, por serem devotos, se escondem atrás dos seus pecados e não se esforçam para corrigi-los. Dizem que quando morrer não precisam de confissão e não serão condenados porque eles têm a Santíssima Virgem. Rezam o terço, jejum de sábado. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para a condenação. E dizem ainda que um pequei na hora da morte já é o suficiente. Mas e se não der tempo? Algumas vezes vemos
em certas igrejas, num banco ou num vitral, escrito assim: oferta de fulano de tal. Para esta pessoa, ela acha que já está certa a sua entrada no céu por ter feito tal doação à igreja. Em quarto lugar, temos os devotos inconstantes. Estes rezam, participam de tudo que puderem para ficar mais perto de Nossa Senhora. Entram em grupo disso, em grupo daquilo e assim vão. Mas quando alcançam a graça desejada, abandonam a devoção. Alguns, quando não conseguem a graça, ficam bravos e até blasfemam contra Nossa Senhora. Às vezes, a pessoa alcança a graça e deixa tudo de lado. E quando as coisas começam a ficar ruins, voltam correndo em busca da Santíssima Virgem. Em sexto lugar, temos os devotos hipócritas. Acho que se São Luís tivesse escrito isso no tempo de hoje, com certeza ele falaria muito mais. Nós temos aos montes, e são aqueles que cobrem seus pecados e suas péssimas atitudes com o manto sagrado de Maria. Se escondem atrás da devoção e assim deixam a impressão de que são mesmo os devotos. Falam uma coisa, participam de atividades na igreja, mas vivem uma vida completamente diferente. É como se fosse aquela expressão: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E por último, temos os devotos interesseiros. São aqueles que pedem a Nossa Senhora graças temporais, como a cura de uma doença, a proteção diante de algum perigo. Rezam à Santíssima Virgem apenas para conseguir favores e vantagens pessoais. Não por amor a ela, mas sim ao amor próprio. Não pedem graças espirituais, nem pureza, nem fé, nem o desapego. O amor desinteressado a Maria praticamente não existe. Bom, e aqui terminamos os falsos devotos. Na próxima aula, o Antônio fala para vocês sobre a verdadeira devoção.